Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, boa noite. Facilitar a sua vida, você vai abrir a palavra do Senhor no último livro do Antigo Testamento. É fácil, né? Você vai abrir lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, nós estaremos lendo nessa noite. Vamos nos colocar de pé, irmãos, por gentileza. A gente faz a leitura, depois você, por favor, fique com sua Bíblia aberta nesse texto. A gente vai refletir um pouco sobre esse capítulo nessa noite em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Verso 14, para nós terminarmos. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por mais essa noite em tua presença, que nessa noite, Pai, tu possa, pela tua infinita graça e misericórdia, falar o coração da tua igreja. Faz isso nessa noite, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sei que vocês sabem que Malaquias, como Ageu e Zacarias, foi um profeta pós-exílico. Malaquias profetizou após o povo chegar do cativeiro. Um tempo após o povo chegar do cativeiro. Interessante que Malaquias possivelmente profetiza depois daquele grande avivamento realizado, ou capitaneado, melhor dizendo, por Neemias. É interessante que, apesar do templo ter sido reconstruído, isso aconteceu em 516 a.C., como também o sistema de culto ter sido restaurado de maneira digna por Esdras, né? Isso aconteceu em 457 anos antes de Cristo, como também os muros terem sido reconstruídos, o que aconteceu em 444 antes de Cristo, o estado espiritual do povo, de novo, estava em decadência.
Interessante como nós crentes temos, irmãos, a mania, eu não digo a mania, talvez o pecado de vivermos em amnésia espiritual. Como a gente esquece o que Deus fez por nós. Como a gente esquece o que Deus realizou na nossa vida. Como a gente esquece o que Deus realizou na nossa família. Como a gente esquece facilmente o que Deus realizou em nossa casa. A gente sofre desse mal. E esse povo aqui também não era diferente. Ele estava exatamente com esse estado na mente, ou seja, eles estavam com amnésia espiritual. E é interessante uma coisa, né? Dizer que Malaquias profetiza após o tempo de Neemias é verdade. Mas o período em que ele profetiza é marcado por duas coisas que têm tudo a ver com o nosso tempo hoje. Primeiro, o povo vivia em frieza espiritual. E outra coisa, o povo estava prestando um culto a Deus insincero. O que é que eu quero dizer com isso? Havia ritual no culto, mas não havia vida. O culto agradava a homens, mas não agradava a Deus. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, eu não sei se você sabe. Quando Deus levantava normalmente um profeta no Antigo Testamento, o profeta era o último recurso de Deus. Deus só levantava um profeta quando os reis falhavam, ou quando os sacerdotes também falhavam. Quando isso estava acontecendo em Israel, Deus levantava uma voz profética. Nesse caso aqui, Malaquias. Interessante que a gente pensa sempre em profeta como aquela pessoa que vai prever o futuro, né? Mas quando você olha isso nos livros do profeta, essa porção de previsão do futuro é muito pouca. Mais do que prever o futuro, os profetas eram levantados por Deus para quê? Para chamar o povo ao arrependimento e para que o povo voltasse à lei. E o ministério de Malaquias também não era diferente dos demais. Foi para isso que Deus levantou Malaquias. E eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso 1. Olha o que nos diz o verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor. Contra quem? Contra Israel, por intermédio de Malaquias. Interessante uma coisa aqui, o nome Malaquias significa o meu mensageiro. E ao contrário de muitos profetas, nós sabemos muito pouca coisa sobre esse profeta. Exemplo, nós não sabemos quem eram os seus pais. Nós não sabemos de que família Malaquias era oriundo. Malaquias não relata no seu livro de onde ele veio, né? E você pode ficar pensando, pastor, por que isso? Talvez porque, ao contrário de muito pregador hoje, Malaquias não tinha a necessidade de ser conhecido. Malaquias não queria aplausos. Ele era aquele tipo de pessoa que não gostava de ser visto. Ele pregava, ia para casa, colocava a cabeça no travesseiro e ficava tranquilo, porque ele sabia que tinha entregado o recado de Deus. Esse era o tipo de Malaquias. Apesar de não querer ser conhecido possivelmente, Malaquias, Deus levantou esse homem não para agradar os ouvintes, mas para salvá-los. Deus levantou Malaquias não para entreter o seu público, mas para convertê-los. Deus levantou esse profeta não para anestesiá-los no pecado, mas para livrar o povo de Deus da ira vindouro. E se você prestou atenção no verso 1, a Bíblia diz que Malaquias tinha o quê? O que foi que Deus deu a Malaquias? A Bíblia diz, na minha versão, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Talvez sua versão tenha peso. É a mesma palavra. No original, mazã, no hebraico. Deus deu a Malaquias o quê? Uma palavra dura. Perceba isso. Malaquias recebe de Deus uma sentença, um peso, né? Uma palavra muito difícil de ser digerida por quem ia ouvir. Mas o que eu acho interessante aqui é, apesar da mensagem ser um peso, apesar da mensagem ser uma sentença, ela diz que essa mensagem veio do Senhor. O que é que eu aprendo aqui? Que a mensagem que Malaquias trazia não era dele mesmo, vinha do céu. Malaquias sabia que o que ele ia pregar vinha de Deus, não era gerada pelo profeta. E é nesse contexto aqui, né, que nós temos que acreditar que todo sermão que é divinamente inspirado, ele não volta vazio.
Malaquias sabia disso, ele ia pregar um peso, ele ia pregar uma sentença, mas ele acreditava que esse peso e que essa sentença era a poderosa palavra de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus não tem compromisso com minha palavra, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. E era isso que Malaquias entendia. Isso é muito interessante. A igreja contemporânea, ela tem que voltar a pregar não o que funciona, mas o que é a verdade. Nós não podemos pregar fé, irmão, sem arrependimento. Nós não podemos pregar salvação sem conversão. E Malaquias entendia isso. E eu me fiz uma pergunta: por que isso era uma sentença para ele? Ou poderia reformular a pergunta aqui nessa noite: para quem essa palavra era uma sentença? Para quem essa palavra era um peso? Em primeiro lugar, para ele mesmo, para o profeta. Por quê? Eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer aqui nessa noite. Normalmente quem fala quer agradar os ouvintes. Normalmente quem prega quer ser aplaudido no final do sermão. Normalmente quem prega quer ter curtidas no seu Instagram sobre a palavra que ele ministrou. Não é verdade? Com certeza, irmãos, quem não gosta de conquistar popularidade? Mas a pergunta que eu venho à minha mente como pregador do Evangelho, olhando para o profeta Malaquias, é a seguinte: nós queremos pregar ou nós queremos nos apresentar? Malaquias não estava preocupado com isso. Deus deu a ele uma sentença. Para ele era uma sentença porque ele sabia que com certeza ele não ia ser bem visto por Israel. Mas era um peso também não só para ele, para o profeta, era um peso para o povo. Preste atenção. Imagine Deus levantar uma pessoa e dizer a você o seguinte: eu não recebo o seu culto. Não traga a sua oferta. Feche as portas da sua igreja. O culto de vocês é enfadonho. Veja que palavra. Então era um peso para o profeta, mas ao mesmo tempo era um peso para o povo. Mas há um ensinamento para nós aqui nesse verso 1, a primeira aplicação dessa noite. Sempre que o povo de Deus perde o interesse pelas coisas de Deus, Deus levanta profetas com sentenças. Verso 2 e verso 3. A palavra de Deus diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que é que fica claro aqui para mim e para você? O amor eletivo de Deus. Eu não posso fugir disso. O verso 2 é muito claro. Apesar de ser uma sentença, Malaquias começa a dizer o seguinte: olha, Deus é apaixonado por vocês. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Malaquias diz: esse Deus que vocês têm desprezado, Ele ama vocês. O que é que eu aprendo aqui? Que o amor de Deus pelo seu povo é deliberado. Que o amor de Deus pelo seu povo é imutável. Se Deus resolver lhe amar, Ele vai lhe amar para sempre. Não tem quem cancele isso. Olha, não precisa abrir, está aqui até no mesmo livro, né? Olha o que diz o capítulo 3, verso 6 desse mesmo livro. Diz o seguinte, olha: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há algumas verdades para nós, irmãos, pensarmos aqui nessa noite, com base nesses dois versos. Quando Deus diz que amou Jacó, o que é que eu entendo aqui nessa noite? Que Deus não escolheu Jacó, que Deus não escolheu a mim, que Deus não escolheu a você, porque viu em nós virtudes. Deus não escolheu Jacó, como Deus também não escolheu você, porque você era obediente. Deus não escolheu Jacó, Deus não escolheu você, porque você tinha santidade na vida antes de conhecê-lo. Deus não escolheu Jacó, Deus não escolheu você, porque você era uma pessoa cheia de boas obras. Não. Deus escolheu você, como escolheu Jacó, porque aprove a ele fazer isso. Olha o que diz Oséias 11:1. Presta atenção nesse texto. Oséias 11:1, eu vou citar. Quando Israel era menino, eu o amei.
E ponto final. O que eu acho interessante, irmãos, é que em lugar algum do Antigo Testamento diz que Jacó era mais digno de ser amado do que Esaú. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum do Antigo Testamento diz que Jacó era melhor do que Esaú, ou seja, agradava a Deus mais do que Esaú. Em lugar algum. Mas a verdade que não quer calar é que Deus amou a Jacó, apesar da sua insignificância. Que Deus resolveu amar a Jacó, porque Ele quis, como diz Deuteronômio capítulo 10, verso 15. Note uma coisa aqui nessa noite, com base no verso 2. Deus não diz assim, olha, eu vos amei. Como também Deus não diz, eu vos amo. Deus diz o seguinte, eu tenho vos amado. É um amor que não cessa. É um amor que não desiste de nós. Por isso que a salvação é garantida. Irmãos, eu acho que um crente, um verdadeiro cristão regenerado, ele não tem medo de perder a salvação. Está aqui. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. Antes de conhecer a Deus, Jacó era um enganador. E Deus não desistiu dele. Da mesma maneira, Israel, esse povo aqui, quantas vezes não voltou as costas para Deus? Quantas vezes não matou os profetas? Deus teve que levar ao cativeiro. Mas mesmo assim, meu irmão, mesmo assim, Deus não desistiu dele. Tem uma lição para mim e para você nessa noite, com base nesse verso 2. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma grande verdade. Agora o que eu acho interessante no verso 2, olha, é que ele diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, o povo de Deus dizendo, né? Em que vos tenho amado? Em outras palavras, irmãos, o que é que Israel está dizendo a Deus? Eu não tenho visto esse amor. Que amor é esse que você tem para conosco, Deus? Nós não temos visto esse amor. Daqui a pouco eu vou lhe dizer por que eles disseram isso. Mas antes, com base nisso aqui, em que nos tem amado, eu gostaria de lhe dar 2 conselhos aqui a você que é cristão. 2. O primeiro é o seguinte: o pecado sempre encontrará uma porta aberta, onde o amor de Deus é colocado em dúvida. E há uma outra lição para nós com base aqui, nesse verso número 2. A ingratidão tem os olhos fechados para a bondade divina. Olha aqui o povo de Deus. Deus havia chamado esse povo a partir de um pagão chamado Abrão. Deu a esse povo a lei. Deu a esse povo os sacerdotes, deu a esse povo a terra prometida, deu a esse povo as promessas, e esse povo simplesmente se vira para Deus e diz, nós não temos visto até agora onde tu tem nos amado. Por que eles estão dizendo isso? Estão lembrados do início da minha fala? O povo de Deus, o povo de Israel, a igreja de Deus hoje, a igreja do Médici hoje, o pastor Rony hoje, você hoje, nós sofremos de amnésia espiritual. Deus fez tudo isso por esse povo, e o povo estava dizendo, tu não nos ama não, Deus, porque nós voltamos do cativeiro. Cadê o templo que Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Nós não temos visto isso. O templo é menor do que o de Salomão que reconstruíram. Tu tem amado a gente em quê? Os persas dominam sobre nós. Nós estamos numa situação financeira triste. E na realidade, Deus, nós não entendemos que amor é esse que tu tem demonstrado por nós. Isso soa familiar a você? Senhor, por que eu não trabalho naquilo que eu quero? Por que eu não passo num concurso, Senhor? Por que minha família não é da maneira como eu projetei? Por que meu casamento não anda, Senhor? Por que meu filho não passa no Enem? Por que meu filho está enfermo? Por que eu perdi pessoas para a Covid? Talvez você tenha feito essas perguntas e chegado à seguinte conclusão: será que Deus me ama? Está aqui o povo. Deus tinha escolhido eles, tinha dado tudo a eles, bastava eles olharem para a história. Mas ele se volta contra Deus e diz, cadê teu amor por nós? Sou familiar a você?
Meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui. Resposta de Deus, verso 3 e 4, para esse povo de dura cerviz. Olha o que Deus diz. Porém, vou começar do parte C do verso 2. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, entenda Edom, os descendentes de Esaú, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Qual a resposta de Deus aqui para esse povo? Que estava dizendo a Deus que Deus não o amava. Daqui a pouco eu lhe digo. Mas eu acredito que há algumas coisas que devem ser destacadas aqui nessa noite. Deixa eu lhe lembrar, eu vou pedir a você, por gentileza, que abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. Por gentileza, vá para lá, meus irmãos. Hebreus 12, versos 16 e versos 17. Olha o que o texto sagrado nos diz. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto aqui diz o seguinte, que Deus escolheu Jacó, e ao mesmo tempo Deus aborreceu Esaú. Se aborreceu de Esaú. Eu tenho algo para lhe dizer aqui, abra seus ouvidos. Deus não criou Esaú para ser um reprovado. Deus não criou Esaú para Esaú ir para o inferno. O problema de Esaú é que Esaú não dava valor às coisas espirituais. Esaú era aquele tipo de pessoa que sempre preferiu atender aos seus apetites. Está aí o texto que nós abrimos. Hebreus 12, 16 e 17. Isso fique claro na nossa vida, na nossa mente. Esaú deliberadamente, ele abandonou Deus e as coisas de Deus. Ele vendeu a sua primogenitura. Esaú sempre andou pelas veredas tortas do pecado, com as suas próprias pernas. Essa é uma grande verdade, segundo a inclinação do seu próprio coração. O que é que eu quero dizer aqui para você? Deus, ele não é responsável pela nossa vida em pecado. Como também Deus não é responsável pelas nossas escolhas erradas. Está aqui Esaú. O texto que nós lemos diz o seguinte, né? O 16 e o 17 de Hebreus 12. Que ele era um impuro e profano. Ou seja, ele era alguém que a vida toda viveu entregue à impiedade e à perversão. Era aquele tipo de pessoa que era capaz de chorar pela bênção, mas jamais de se arrepender. Você conhece gente assim? Que até está na igreja. Quando o peso do pecado, quando a conta do pecado chega, ele chora. Mas ele jamais se arrepende. O perverso é como Esaú, o perverso é como Caim. Ele chora pela consequência do seu pecado, quando essa consequência desabra sobre a sua cabeça, mas jamais ele chora pelo pecado. É interessante a gente pensar isso. Interessante que toda a geração de Esaú parece que herdou isso dele. A ponto, não precisa abrir, de você chegar lá em Números capítulo 20, do 14 ao 21, Moisés, pede ao rei de Edom, dos descendentes de Esaú, para passar sobre o território deles. E Moisés diz o seguinte recado a eles, olha, assim diz teu irmão Israel, deixa-nos passar. E os descendentes de Esaú respondem o seguinte, não passarás. Não passarás. E você vai ver a história do Antigo Testamento, por exemplo, em Obadias 11:13, os edomitas saqueiam Jerusalém junto com os caldeus. Você vai ver, por exemplo, Obadias 12, eles olharam com prazer a calamidade de Israel. Quando Israel estava indo para o cativeiro, o povo de Edom aplaudiu.
Ele sentiu o prazer dos próprios irmãos deles que estavam indo para o cativeiro. Em Obadias também, capítulo 14. Eles pararam nas encruzilhadas, os edonitas, para matar aqueles que tentavam fugir, para não ir para a Babilônia. Interessante, né, irmãos? Esaú perdoou Jacó, mas os seus descendentes jamais. Os seus descendentes jamais. Volta lá para o texto que a gente está analisando. Versículo 3 e verso 4. Vou reler. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Interessante que logo depois do cativeiro babilônico, né? Os edomitas foram saqueados por um povo chamado os nabateus. Lá no livro apócrifo de 2 Macabeus, ele chama esse povo dos árabes. Eles obrigaram os edomitas a sair do seu território e ir para o Negueb. Aí, o que a gente aprende aqui? Qual é a grande resposta de Deus para esse povo, talvez para você que esteja aqui nessa noite, que tem questionado o amor de Deus por você, porque você passa por dificuldade nesse mundo? Qual a resposta de Deus para você nessa noite? Olhe para o verso 4 com atenção. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Qual é a prova do amor de Deus por você? Qual é a prova do amor de Deus por Israel, por Jacó? Sabe qual é? Porque o povo de Deus, Israel, Israel, foi para o cativeiro, mas foi restaurado. E os edomitas foram para o cativeiro e nunca mais foram restaurados. O que é que eu aprendo aqui? Que os descendentes de Esaú receberam merecidamente o juízo de Deus. E os descendentes de Jacó receberam imerecidamente o amor de Deus. Foi o que aconteceu com você. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu gostaria de agora, você pensasse as pessoas que começaram a estudar com você, lá no jardim da infância. Passe pelo seu ensino médio, passe pelo seu fundamental, olhe para a sua família, olha para teus pais, olha para teus irmãos, olha para a tua família sertaneja, olha para a tua família no litoral, e agora faz uma pergunta para você mesmo: por que eu, Deus? Tinha pessoas mais religiosas do que você, tinha pessoas de boas obras mais do que você, eu tenho certeza. Tinha pessoas mais sérias do que você, tinha pessoas mais capacitadas do que você. Pergunto de novo: por que eu? Resposta de Deus para você que perdeu auxílio, que perdeu emprego, que tem um casamento desestruturado, que teus filhos dão trabalho, que está com a saúde debilitada, que perdeu parentes para a Covid, resposta de Deus para você: porque eu te amo. Essa é a grande verdade. Você está entendendo? Irmãos, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Qual a prova do amor de Deus por nós? É que você não faz parte de um povo que Deus está irado com ele para sempre. Imagine se você fizesse parte desse povo. Nós vamos edificar, edifica, eu derrubo. Tenta retornar, eu dou nas duas para você não se levantar. Povo contra quem o Senhor está irado. Qual é a prova do amor de Deus por você? Não é porque você passou ou não num concurso público, não é porque você tem ou não uma casa própria, não é porque você tem um celeiro cheio, não. A prova de Deus por você é porque Ele lhe tornou filho e herdeiro, vai lhe dar novo céu e vai lhe dar nova terra. Qual é o grande problema, irmãos?
é que hoje nós não entendemos um Deus que dá uma sentença para nós, né? Não, nós não entendemos esse Deus, irmãos, que tem amor por nós, a ponto de dizer para mim e para você, você precisa mudar. A gente não entende isso. Me permita uma parábola aqui nessa noite. Conta-se que um jovem, muito bem quisto na cidade onde ele vivia, cometeu um crime bárbaro. E esse crime dele era passível de morte. E ele foi para o corredor da morte. E a cidade inteira se comoveu por aquele jovem e para a cadeira elétrica. E toda a cidade fez um apelo ao governador do estado para que soltasse aquele jovem. O governador leu, viu a quantidade de pessoas que estavam assinando aquele documento e tomou a seguinte decisão: eu vou soltar esse jovem, mas antes eu preciso conhecê-lo. E ele se vestiu de pastor, com aquela roupa clerical, colocou uma Bíblia debaixo do braço, pegou a carta de soltura, de absolvição dele, e colocou dentro da Bíblia, e chegou no presídio. O carcereiro prontamente o reconheceu, abriu, e disse: eu quero falar com o preso fulano de tal. E a carta de liberdade dele estava dentro da Bíblia. E o carcereiro foi lá e anunciou: há um pastor aí querendo falar com você. Esse governador entrou na cela, e ao chegar na cela, aquele jovem começou a cuspir nele e soltar insultos contra ele, a ponto da guarda carcerária ter que intervir e tirar o governador de lá, porque senão ele ia ser agredido fisicamente. E o governador saiu. O carcereiro prontamente foi na cela e disse: você perdeu a oportunidade de ser posto em liberdade, porque quem entrou aqui não foi um pastor, era o governador do nosso estado, ele ia lhe liberar. 30 dias depois desse ocorrido, esse jovem ele foi julgado e condenado à forca. E quando ele estava para morrer, ele disse: eu quero dar uma última palavra, me permita. E ele disse exatamente essas palavras, presta atenção: eu vou morrer não pelo meu crime, eu vou morrer porque recusei a última oportunidade de perdão que eu tive. Eu gostaria de lhe dizer a você que está aqui: você não vai para o inferno porque você é pecador. Pecador todos nós somos. Você vai para o inferno se você recusar a graça de Deus. Essa é uma grande verdade. E gostaria de lhe dar mais um conselho aqui nessa noite, como oração para a sua vida. Presta atenção: ore para que o Espírito Santo te leve a se arrepender tão rapidamente que você não tenha tempo para inventar desculpas nem culpar alguém. O culpado é você. Não coloque culpa em alguém. O culpado é você. E por favor, talvez aqui nessa noite, você que está aqui de forma presencial ou até nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, Deus está lhe dando a oportunidade hoje. Deus está nos dando a oportunidade hoje. Versículo 6 e verso 7. Interessante, né, irmãos? Olha para mim aqui, por favor. Quando nós começamos a desagradarmos de Deus, nosso culto vira formalismo. Está vendo aqui um povo virado contra Deus, dizendo que Deus não amava eles? Interessante, né? O reflexo de uma vida sem Deus é demonstrado no culto. O desinteresse que nós temos pelo culto público. Abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui. O culto público de uma igreja diz para os visitantes e para ela mesma o que eles creem. Eu vou pregar em algumas igrejas e me chama a atenção o seguinte: abra sua Bíblia em tal livro. Por exemplo, Malaquias, né? O pessoal vai procurar lá no Novo Testamento. Por quê? Porque não conhece. Você termina de ler o texto, o camarada fecha a Bíblia. Por quê? Porque não estão acostumados com sermões expositivos. E aqui está o retrato de um povo que estava perdendo o interesse por Deus. Por que eles estavam dizendo a Deus que Deus não amava ele? Isso estava enraizado no coração deles.
eles vão para o culto e deixam isso muito claro. Vamos pensar um pouquinho rapidamente sobre isso. Verso 6 e verso 7. Olha o que o texto nos diz. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que haveremos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Verso 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Mesmo esse povo dizendo que Deus não o amava, Deus o trata como filho, e diz, se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Qual o fim principal da sua vida? Qual o fim principal da vida do homem? Glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Certo? Posso lhe dizer outra coisa aqui nessa noite? Adoração vem antes de missão, porque Deus vem antes do homem. Deus é primeiro do que o homem. Os sacerdotes aqui, versos 6 e 7 e verso 12, tinham perdido o relacionamento com Deus, ou seja, a teologia deles estava divorciada da vida. E isso é um perigo, irmãos. Por quê? Porque Deus está muito mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Porque é um perigo, porque a vida é mais importante do que o trabalho. Piedade é muito mais importante do que atividade. Vida com Deus é muito mais importante do que desempenho. E o que é pior, é a gente oferecer a Deus qualquer coisa e não aceitarmos a repreensão. Presta atenção aqui nessa noite. Deus tinha estabelecido um sistema de culto. Está lá em Levítico. Para determinados pecados, Deus exigia certos sacrifícios, dependendo da condição financeira da família. Mas uma coisa que chama a atenção é que sempre Deus quis o melhor. Se você ia oferecer uma oferta por alguma coisa, você tinha que dar o melhor cordeiro, ou o melhor boi, aquele sem defeito, aquele sem mancha, não podia ser o coxo, não podia ser o dilacerado. E o povo estava fazendo as coisas de todo jeito, o povo estava trazendo o pior para Deus. Eu sei muito bem que o sacerdócio levítico é temporário, e foi temporário. Eu sei muito bem que o sacerdócio levítico é progressista. Sei. E eu sei também muito bem que o sacerdote levítico era imperfeito. Por quê? Porque eles apontavam para o cordeiro perfeito que viria. Porque eles apontavam para o sacerdote perfeito que viria. Mas Deus exigia que esse culto, mesmo imperfeito, fosse dado da melhor maneira possível. Interessante que a liderança oferecia o pior. Eu vou dar aqui 3 exemplos de pessoas que fizeram isso. Por exemplo, Caim. 1 João capítulo 3, verso 12. Ele ofereceu um culto a Deus com o coração cheio de inveja e de ódio. Deus não recebeu. Outras pessoas que fizeram o mesmo, Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, mas viviam em pecado. Deus não recebeu o culto daqueles 2 jovens. Estão lembrados de Números 16, Coré, Datã e Abirão? Eles ofereceram a Deus o quê? Fogo estranho no altar. Deus não recebeu. Abra seus ouvidos aqui. Ou o culto é bíblico, ou ele é amaldiçoado. Ou nós prestamos um culto a Deus segundo Deus, ou Deus não recebe o nosso culto. É isso que Malaquias está dizendo aqui. Os sacerdotes estavam oferecendo qualquer coisa. Os sacerdotes davam o pior. E diziam a Deus de forma cínica: em que nós estamos te desprezando? Em que nós estamos te desprezando? Ô irmãos, você pode ter talento, mas se você não tem vida com Deus, Deus não recebe seu culto. Você pode ser muito bem em retórica, mas se você não tem relacionamento na vertical,
Deus não vai receber seu culto. Você pode ter toda a técnica em louvor, você pode ter a voz mais bela do mundo, se você não ora, não gosta de sermão, não escuta pregação, se você não é dizimista, Deus não recebe teu culto. Está fazendo sacrifício de tolo. Essa é a grande realidade. Veja que eram os sacerdotes, interessante, né? Frieza espiritual sempre começa daqui. Quando a liderança se vende, quando a liderança abraça o liberalismo, o modernismo, o sincretismo. Veja bem, eram os sacerdotes que estavam fazendo o pior. Eram os sacerdotes que estavam prestando um culto a Deus hipócrita. E Deus diz, eu não recebo. Veja como é, irmão, sério, você vir para um lugar como esse. A gente vem entregar o nosso melhor. Verso 8, 9 e 10. Quando trazeis animal cego, para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor. Interessante, né? Presta atenção aqui, irmão, por favor. Ageu e Zacarias tinham conseguido motivar o povo, eles foram antes de Malaquias, né? Tinham conseguido motivar o povo a reconstruir o templo. É verdade. Mas é muito mais fácil reconstruir a casa de Deus do que viver nela para a glória de Deus. O povo não estava entendendo isso. E posso lhe dizer outra coisa aqui nessa noite? Porque o povo trazia um animal dilacerado, porque o povo trazia um animal coxo, porque o povo trazia até a carniça. Isaltino Filho, um comentarista nesse texto, ele diz o seguinte: até os animais mortos o povo trazia para o altar. O sacerdote olhava e dizia: você só tem isso mesmo, né? Serve. Aí Deus diz no verso 8: apresenta os animais de vocês ao governador da peça, ao governador de vocês, e vê se ele recebe. Presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Às vezes nós cristãos, nós temos mais reverência diante dos homens do que diante de Deus. A gente faz para o homem ver, a gente faz para ser elogiado pelo homem. Eu duvido, Deodó, que você que é funcionário e trinca cartão, tem que assinar um ponto, chega atrasado no teu trabalho. Chega? Acho muito difícil. Eu duvido, Deodó, e não tem nada de errado nisso aqui. Você se mata para passar num concurso estudando, não tem nada de errado, eu repito. Mas a gente não se mata lendo a Bíblia para entrar no céu. Para o nosso patrão, a gente tenta fazer o melhor, mas para Deus, a gente oferece o pior. Aí Malaquias olha para o povo e diz: pegue esses animais que vocês estão aí, ofereça ao governador de vocês, para ver se eles recebem. E se eu sou o pai de vocês, como vocês dizem, se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês querem me entregar o pior? Irmãos, o culto ou é para a glória de Deus ou não é. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Ei, se Deus não aceitar a tua vida, Deus não aceita a tua oferta. É isso que está aqui no verso 9. Vida com Deus precede desempenho com Deus. Se Deus não receber você que está aí, nem eu que estou aqui, Ele não recebe nossa oferta, Ele não recebe nossa pregação, Ele não recebe o nosso louvor, Ele não recebe absolutamente nada, Ele não recebe a nossa oração. Você imagine isso? Nós estamos aqui cultuando a Deus, irmãos, mas nosso coração não está aqui.
E a gente começa a orar, começa a orar, começa a orar. Aí Deus olha para a gente e diz, pode orar. A gente fica igual os profetas de Baal, fale mais alto. Grite. Por quê? Porque não vai acontecer nada. Sabe o que Malaquias está dizendo? Que Deus não aceita um culto formal. Que Deus não aceita um culto hipócrita. Que Deus não recebe um culto com um coração fraudulento. Isso é tão sério, irmãos. A gente vinha a um lugar como esse por vir. Eu vou por vir, pastor, porque eu tenho uma obrigação. Imagine se eu viesse aqui hoje, porque minha obrigação era pregar. Há muita gente assim, irmãos. Cansados na obra e cansados da obra. Tem muita gente fazendo as coisas no automático. Eu vou orar porque eu tenho, não sei nem pelo que eu tenho orado, mas eu vou orar porque é para orar. Eu recebi 2 ofertas o mês passado de uma pessoa ímpia. E eu estava olhando esse texto hoje, e ele vai me dar outra e eu não vou receber. Não vou receber. A pessoa estava lá em casa, viu os envelopes da igreja da Catingueira e disse, pastor, me dê uns envelopes desse aí. Eu dei 2 envelopes a ele. 30 dias após, ele bateu na minha porta, a esposa dele disse, olha pastor, uma oferta para a igreja, R$100. Eu trouxe. 15 dias depois, a esposa dele de novo lá em casa. Uma oferta para a igreja, pastor, 150. São 3 envelopes, né? Ele me deu 2. Estou esperando o terceiro. Quando ele bater na minha porta, eu vou dizer a ele o seguinte, olha, primeiro Deus quer você. Depois você dá a oferta. Depois Deus dá a oferta. Depois você dá a oferta. Nós estamos enganados com algumas coisas no culto. Verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que acendesse debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Você atentou para a seriedade disso aqui? Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Você já ouviu alguém dizendo o seguinte, meu prefeito rouba, mas faz. Você já ouviu isso, já? A gente teve um presidente recente, né? Que o povo dizia muito disso sobre ele. O presidente fulano de tal, tem 4 letrinhas. O presidente fulano de tal rouba, mas ele faz. Já ouviu isso? Eu tenho uma versão gospel para essa frase. A minha igreja é herege, mas ganha vida. A minha igreja só tem show. Os jovens estão bombando de jovem, pastor, porque é luz negra, é rock da pesada, é cheio de vida, é não. Ou o culto é bíblico, ou Deus diz o seguinte, o quê? Que se levante um entre vocês, fecha as portas. Vão para casa, porque eu não recebo o culto de vocês. Vou repetir. Nós não precisamos mais trazer sacrifícios de animais, porque o sacrifício perfeito já foi feito, o cordeiro já foi imolado. Nós não precisamos mais de sacerdotes hoje, porque nós temos o sacerdote Cristo Jesus. Você está entendendo? Mas Deus ainda tem regras para o seu culto. O culto público tem o que, pastor? Tem oração, tem leitura da palavra, tem louvor, tem explanação da palavra, tem momento ofertório. Se não tem isso, feche as portas, sejam sinceros e vão para casa. Irmãos, você imagina um cara pregar isso? Como era que ele ficou visto depois? Eu fico imaginando, como era que Malaquias saía na rua depois? Verso 11 e verso 13, para a gente encerrar, porque o 12 a gente já falou. Olha o que ele diz no verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado. A melhor tradução é o seguinte, será queimado incenso e trazidas ofertas, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante aqui, né? Malaquias profetiza o futuro.
Malaquias está dizendo uma coisa interessante aqui. Há algumas versões que já trazem esses verbos aqui no futuro, e é isso mesmo. O que Malaquias está dizendo, está sendo boca de Deus nesse lugar, naquele momento, perdão. Malaquias está dizendo o seguinte, que haverá um tempo, no grande dia, no dia do Senhor, que todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, dirão o seguinte: grande é o Senhor. Eu não sei se é a W. Tozer que diz isso que eu vou dizer, se não for, me perdoe. Ele diz mais ou menos o seguinte: 5 minutos no céu ou no inferno dirão a você e a mim se valeu a pena servir a Deus ou não. Irmão, sabe a coisa que eu tenho mais medo? Eu não sei você. É naquele grande dia, eu chegar diante do Rei dos Reis e dizer: Senhor, eu sou pastor, conduzi tuas igrejas, preguei tua palavra. E Jesus olhar para mim e dizer: eu não vos conheço. Você sabe o que é você não ter mais jeito? Repita aqui o que eu já disse uma vez, o que o pastor Hernando Dias Lopes disse certa vez. Tire 1 milhão de anos da eternidade. O que restará? A eternidade. Tire 2 milhões de anos da eternidade. O que restará? A eternidade. Aí você pode estar dizendo aí: pastor, quando Deus me amou? Sabe quando Deus demonstrou o amor dele por mim? No dia 4 de janeiro de 2001. Eu comecei a entender que verdadeiramente eu era amado por ele. Só um parênteses para a gente ir para o verso 14. 13 e 14 para a gente encerrar. Eu estava ouvindo certa vez o pastor Hernando Dias Lopes, uma pregação. Ele disse que um amigo dele do seminário conta o seguinte testemunho. Ele era um ébrio. Ele vivia bêbado pelas ruas de São Paulo. Me parece que é São Paulo. E certo dia ele ia andando bêbado de madrugada, cai aqui, cai acolá, tropeçou numa pedra e caiu numa poça de lama. Apalpou um papel, quando puxou eram aqueles panfletozinhos de evangelismo. Leu bêbado e se converteu. Por quê? Porque quem Deus escolhe, escuta a voz do pastor. João 10, verso 3 e verso 4. Entende que só existe uma porta. A porta é Jesus. E hoje o cara é pastor. Verso 13. Para nós terminarmos. 13 e 14. Olha o que o povo estava dizendo. E dizeis ainda: que canseira. Você está assim? Ah, se esse culto terminasse. A gente não está assim, né? O povo estava dizendo: ah, que culto enfadonho. Nada presta. Para quem não tem vida com Deus, oração é um fardo. Para quem não tem vida com Deus, até gosta às vezes de louvor, mas muitas vezes não gosta. Para quem tem vida com Deus, pregação nem pensar. O povo estava desse jeito. Que canseira. Que canseira. Sabe por que eles estavam dizendo isso? Porque quando nós fazemos as coisas de Deus na contramão da vontade de Deus, nós não temos prazer. Dá enfado. Não existe comunhão. Existe desilusão. É a grande verdade, irmãos. O pecado cansa. A obra de Deus feita de forma relaxada cansa. Tudo cansa. Tudo cansa. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Com certeza não, com certeza não.
Ô irmão, quando nós desprezamos o culto público, Deus nos despreza. Estava conversando com um amado irmão aqui na porta hoje, e ele fazia uma observação que eu já tenho visto. Ele disse o seguinte: pastor, depois dessa pandemia, que não vai passar nem tão cedo, que a gente vai ter que conviver com esse vírus pro resto da vida, vai se tornar como um H1N1, essa é a grande realidade. E o irmão dizia: pastor, se essa pandemia passar, ele tem mais fé do que eu. Muitos não voltarão, né, pastor? É verdade. E sabe por que não voltarão, irmãos? Porque quando a gente despreza esse momento aqui, de comunhão, de estar juntos, a gente esfria. Quando nós desprezamos o culto divino, nós somos desprezados por Deus. Que canseira, que enfado, né? Que coisa ruim, hein? Tenha cuidado. Nós devemos ter muito cuidado. Verso 14, e a gente vai para casa. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Você está me entendendo aqui? Israel estava vivendo uma crise financeira, mas tinha muita gente com rebanho sadio. Aí olhava assim para o rebanho dele, via aquele boi gordo, né? Branquinho, sem nenhuma mancha. Aí dizia: eu vou dar esse nada. Eu vou dar o desprezível. Eu vou dar o coxo. Olhava para o cordeiro branco, gordo, dizia: não, esse vale muito dinheiro. Eu vou dar aquele que quebrou a perna. Eu vou dar aquele que o urso pegou e virou carniça. Eu vou dar isso. Aí Deus diz o seguinte: maldito seja o enganador. Só um parênteses aqui, porque eu não vou falar disso agora, possivelmente fale em outra oportunidade. Nós temos aqui, irmãos, pelo menos antes da pandemia, presta atenção. Nós nos reunimos aqui com 150 pessoas. Muitos domingos aqui a gente tinha 150 pessoas aqui. Posso lhe dizer uma coisa aqui, pode vir a mim que eu lhe provo. Na nossa igreja, a gente não tem 40 dizimistas. 40, não tem. Mas é tudo salvo. Né? Sabe o que me chama a atenção? É que certa vez, um pastor nosso teve muito problema com uma pessoa que dizia que o dízimo não era para ser dado agora, porque ficava na lei. Era do tempo da lei e cessou a lei. Se eu fosse pastor dessa pessoa, eu diria o seguinte: meu querido, a primeira vez que a palavra dízimo aparece na igreja, aliás, na Bíblia, é naquela relação de Melquisedeque com Abraão. Nem lei existia. Abraão não pagava o dízimo a Melquisedeque. Abraão dava. Porque dízimo não se paga. Dízimo se dá. E dízimo não é meu nem é seu, é do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Dízimo, ele não é taxa de condomínio, ele não é prestação de carro. Dízimo é adoração entre você e Deus. Agora eu tenho algo para lhe dizer aqui. O problema de nós não sermos dizimistas, sabe o que é? Sabe por que a gente não dizima? É porque o dízimo mexe na área mais sensível da nossa vida. Aqui, ó. O bolso. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, Deus é o mesmo. Ele conhece a sua adoração, Ele conhece o teu bolso e Ele ainda está de olho no gasofilácio. Ninguém engana Ele. E a outra coisa para dizer aqui, na Bíblia, Jesus diz que só existem duas entidades que são chamadas de Senhor. Você sabia disso? Só duas. Deus e Mamon.
Sabe por que a gente está igual a esse povo aqui, enganando Deus? Vou lhe dizer. Porque enquanto Mamon estiver no coração de muita gente aqui, você não será um dizimista jamais. Jamais. Eu acho interessante que aquela pessoa que dizima, né? Deus ainda dá uma oportunidade a ela. Faça prova de mim. Faça prova de mim. Como é o nosso culto? Em oração. Você tem prazer na oração, você tem prazer no louvor, você tem prazer em ouvir Deus. Ei, você tem prazer em ofertar e dizimar, ou você não dizima? Mas levanta os braços, né? E diz, Senhor, abençoa a minha casa. Aí você pode estar dizendo, pastor, tem muita gente contra o dízimo. Não tem, tem muita. E todas elas, sem exceção, não são dizimistas.